Viver a vida a dois é um desafio, e isto porque cada um de nós carrega dentro de si a égide do pecado. Conquanto você, como cristão, tem a graça de Deus sobre ti, mas nós não fomos blindados ao ponto de não vivermos conflitos no casamento. Viver a vida a dois é uma via de mão dupla e não uma via de mão única. E eu quero iniciar falando aqui sobre pelo menos 3 conflitos dentro do relacionamento conjugal que pode levar a situações piores até a separação. Primeiro, 2 pessoas casam e esquecem, por exemplo, que viver a vida a dois não tira de cada um cônjuge a sua individualidade. E isto tem trazido conflitos demais no relacionamento conjugal. Muitas vezes o homem nutre uma expectativa de que a esposa, que então era namorada, era noiva, quando casarem, eles serão tão uma só carne que ela não vai ter mais as suas preferências, as suas escolhas. Assim também é a mulher que não entende que o seu marido tem as suas individualidades. É aquele homem que ele gosta de futebol, é aquele homem que ele gosta, por exemplo, de jogar com seus amigos o videogame, é aquela esposa que ela gosta de sempre sair com amigas, com alguns parentes, ou está indo sempre na casa dos seus pais, que são individualidades peculiares de cada pessoa. Ora, depois que a gente casa, a gente não é totalmente ou não é extirpado de nós aquilo que faz parte do nosso ser. Cada um de nós é ser único no palco da existência. No início do meu casamento, eu queria controlar a minha esposa diante de algumas preferências que ela tinha, algumas escolhas bem pessoais. E graças a Deus, quando você está disposto e entende que casamento é um projeto de Deus, você procura ajuda, você busca ajuda para vencer estes conflitos que aparecem. O primeiro, então, é a questão da individualidade. Você não consegue mudar a sua esposa, você não consegue e não pode, e não é direito seu. Você está tirando da sua esposa a privacidade dela. Segundo conflito no casamento é quando há comparações. Há muito tempo atrás, isso há uns 16 anos, eu tenho um programa aqui em Montes Claros, de segunda a segunda. E aí um casal que me ouvia na rádio pediu para que eu fosse lá com a minha esposa para atendê-los diante de um conflito terrível que eles estavam vivendo. E aí quando eu cheguei lá, ela começou a falar que o tempo todo o seu marido a comparava à sua mãe. A sua mãe tinha alguns problemas psicológicos, tomava, na época, medicamentos controlados, ansiolíticos, diante da vida que aquela mulher viveu com um marido que bebia, um marido agressivo, um marido muito difícil. E isso a sua esposa viu o sofrimento da sua mãe dentro de casa. Mas aí, este marido, que já tinha mais de 18, 20 anos, casado com essa mulher, ele começou a agredi-la e dizer: olha, você vai ficar igual a sua mãe, você é louca igual a sua mãe. E isso detonou o casamento deles. Ele era um homem difícil também. Comparações detonam o relacionamento conjugal. Muitas vezes você compara o seu filho com o avô dele ou com o pai dele. E começa então estas agressões. E não somente entre os cônjuges, mas quando a esposa, mãe, começa a comparar o filho com alguém da família do pai, e aí começa a haver dentro de casa as hostilidades, as agressões com palavras. Este é um conflito que muitos têm vivido dentro das suas casas. E quem sabe é você com a sua esposa, quem sabe é você com o seu marido. Usa a boca para poder vilipendiar a alma da esposa ou do marido. Aí eu quero colocar o terceiro conflito, quase aliançado com o segundo conflito, é a questão do poder das palavras. Palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que,
quando a mulher começa a conversar com o marido, há algum problema, já conversa agredindo, homem que agride a sua esposa com palavras. Nós temos aprendido que há poder nas palavras. As palavras são declarações que têm um propósito. Ou elas saem da nossa boca para enaltecer, para elevar a autoestima do próximo, do cônjuge, do filho, de alguém, um amigo, amiga. Elas saem ou para elevar a autoestima ou para detonar a autoestima. A Bíblia diz em Tiago que a nossa língua é veneno mortífero, é fogo, é uma brasa mesmo, ela é mundo de iniquidade. A língua, ela tem um veneno mortífero, claro, quando você fala, e se você não souber tratar o seu cônjuge na hora da raiva, na hora da ira, se você não tiver cuidado, aquilo pode entrar na alma da tua esposa e pode detonar a alma da esposa ou do marido. E isso pode levar a uma separação. Palavras, há poder nas palavras. Então, os conflitos no casamento advêm por causa da falta de sabedoria, de usar as palavras na hora certa. A Bíblia diz em Provérbios, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Eu quero confessar para vocês, quantas vezes eu fui precipitado nas palavras, com a minha esposa, com as minhas filhas, e eu tive de pedir perdão, porque é aí que está a beleza do relacionamento. Porque são duas pessoas criadas em lares diferentes, dois seres complexos. O homem é totalmente diferente da mulher, totalmente diferente. A Bíblia fala em Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E nos conflitos no relacionamento, nós temos de saber usar a boca para pedir perdão, para declarar palavras ternas, para declarar palavras que possam motivar o outro, motivar o seu cônjuge, motivar os seus filhos. Eu quero dizer uma coisa, nesses dias de crise, de pandemia, tem aumentado os conflitos, porque até então a esposa saía de casa, o marido saía de casa, encontravam poucas horas no dia e não tinham muito de confrontar um ao outro diante das questões familiares. Mas agora, parece que todos os casais foram colocados em um paredão. E é neste momento que você precisa, querido e querida, aproveitar esta situação de um paredão até como um instrumento utilizado por Deus para tratar-nos, tratar você como esposa, como marido, como mãe, entende? E é preciso agora sentar juntos e conversarem e colocar em dia estas pequenas questões que têm trazido conflitos terríveis no relacionamento aí.